E aí galera, tudo bem? Bom, isso é uma verdade, infelizmente não tem como negar isso. A solidão por trás da leitura. Não somente pela leitura, mas isso é uma consequência de todo novo hábito, hobby ou gosto que seja muito diferente da massa. Isso não tem como a gente evitar. Por mais que a gente procure pessoas que gostam da mesma coisa, é muito difícil achar alguém realmente parecido com o que a gente faz ou com o que a gente gosta. É inegável. É o preço da coisa. Não importa o que você faça, todo tipo de coisa muito fora da curva cai nesse problema. Seja empreendendo, seja você buscando um novo hábito, seja você, sei lá, correr. É difícil. Porque qualquer coisa extremamente fora da curva, existe pessoas que vão caçoar de você, pessoas que vão menosprezar você, pessoas que vão separar de você. Esse é o preço. Eu vou dizer a minha experiência com isso. Eu leio há muitos anos, sempre gostei de ler. Leitura, pra mim, hoje, é algo normal e que eu gosto muito. Eu acho que é o meu hobby principal. É o meu gosto principal pra coisa. É ler. Sem sombra de dúvidas. Porém, eu percebi que eu só conheci na minha vida um garoto que gostasse de ler e lesse tão quanto eu. Não faz muito tempo eu conheci. Só que esse foi um choque de realidade tão grande quando eu já tinha conhecido ele uma semana, numa outra semana fui jogar bola com ele e eu ouvi ele dizer assim: "Ah, eu li um livro esses dias", e essa exata frase eu nunca tinha ouvido de alguém do sexo masculino. Isso foi tão chocante pra mim, isso foi tão diferente pra mim, que deu um estalo na minha cabeça. Eu entendi que eu não conhecia ninguém que lesse, que realmente gostasse de ler. Apenas conhecia pessoas que ou liam por influência de mim, ou liam pouquíssimas coisas, lia um livro no mês, liam porque estavam gostando da história, não porque gostassem de ler. E isso ficou matutando na minha cabeça. Parei pra refletir quais as pessoas que eu conheço que liam. E além de, óbvio que eram poucas, mas poucas quanto. E eu acho que eu consigo contar no dedo quantas pessoas eu conheço que realmente gostam de ler. E que sejam tão parecidas comigo, só uma. Porque é uma verdade. Não só por leitura, mas todo tipo de hábito, qualquer coisa muito distante, você não vai encontrar fácil pessoas que pareçam ou que fazem isso. E quando tem, são pessoas muito empolgadas ou pessoas que não têm a mesma garra, vontade, gosto que você tem pela coisa. Eu vou dar um exemplo de, sei lá, correr. Acho que 1 ou 2 anos atrás começou o hype da corrida. Todo mundo agora corria no Strava, todo mundo agora tinha um sapato de fibra de carbono, um Apple Watch no pulso, começou a correr. Foi um hype. Mas sempre existiu pessoas que gostavam de correr. E não deixou de existir. Ainda existem pessoas que gostam de correr. Mas não é fácil tu achar pessoas que gostam de correr. Eu corri por um tempo com um amigo meu, mas porque realmente é muito bom. Você sentir o vento batendo na sua cara, você não ter nada se preocupando e passar um tempo só correndo, é muito bom. Mas pelo tempo, não consegui mais voltar a fazer. Mas ainda assim, é muito difícil a gente achar alguém que faça a mesma coisa, que tenha o mesmo hábito, que tenha o mesmo gosto. É difícil, a gente não encontra. E por mais que seja alguma coisa muito já grande, não seja algo tão nichado como alguns são, ainda assim é difícil achar alguém que goste tanto quanto você. Ler, por mais que muita gente lê, é difícil achar alguém que realmente gosta de ler. Isso é muito difícil. Então não tem como eu chegar e esperar encontrar. Pra mim uma felicidade muito grande descobrir que alguém lê. Eu vou num lugar, descubro que tem uma pessoa lá. É sempre assim, em torno de 20, 30, 40 pessoas que estão num lugar, uma, duas leem livros. E é um bom número na realidade, não é? Então, isso quer dizer que não é um hábito tão difícil de se encontrar, mas não deixa de ser difícil. E quando eu encontro, eu fico muito feliz de conhecer alguém novo que lê. E ainda assim, a gente encontra pessoas que não leem tanto quanto a gente lê, ou quanto a gente esperaria que a pessoa lesse. Às vezes, a pessoa lê realmente um livro por mês porque ela está gostando da história. Como eu conheci, tem uma colega de faculdade que ela não gosta de ler livros físicos, ela só lê no Kindle. Ela somente lê no Kindle. É muito específico, não é? É realmente muito específico. A grande maioria dos leitores que eu conheço preferem ler livros físicos pela experiência, mas ela é o contrário. Ela é muito mais nichada do que eu. Isso mostra um lado de hobbies e tudo que é
realmente muito diferente. Nunca me senti excluído por isso. Claro que os amigos vão zoar, as familiares vão zoar, pessoas próximas vão caçoar de você, vão fazer piada por causa dos teus hábitos. E tá tudo bem. É normal. É coisa de amigo. Eu sei que às vezes não é legal. Mas depois você se acostuma e passa, deixa, tá tudo bem. A pessoa chegar a te zoar porque você tá lendo num lugar, assim, não gosto de dizer isso, mas não deixa de ser verdade. Só mostra que a pessoa, ela caçoa de quem quer aprender, enquanto tem outra pessoa que tá aprendendo. Entende? A situação realmente é essa. Mas, não entrando nesse ponto, eu não vejo problema quando alguém vem e faz alguma piada em relação sobre eu estar lendo. Eu acho que eu tô nem aí. Eu gosto de ler, leio quando eu quiser. Não tenho. Ai, tem que ser na hora. Não, mano, eu leio quando eu gosto. Prefiro. Eu, particularmente, gosto de ler num horário mais barulhento possível, na pior hora. Pra mim, esse é o melhor horário pra ler. Não sei porquê. Mas isso mostra que é verdade. As pessoas vão zoar, vão caçar e é isso. Não tem como tu deixar de fazer isso. Se tu chegar, seja o que for, começar a dizer, cara, eu tô criando um canal no YouTube, eles vão te zoar. E acontece. Porque é um novo hábito, é uma nova vontade, alguma coisa que tu quer fazer que é diferente do que a maioria faz. E tu é zoado por isso, tu se sente sozinho em fazer essas coisas. E é uma consequência, não tem como evitar isso. Isso é verdade, qualquer tipo de coisa fora da curva, você é zoado sim, você é tratado diferente sim. É uma verdade. Não vou negar isso. E saber que qualquer coisa que eu quiser fazer, que é fora da curva, isso vai acontecer. Se eu disser, tô criando um canal no YouTube, vão criticar por isso. Então, querendo ou não, é pensar assim. Às vezes, até a tua própria narrativa vai mudar isso. Caso alguém pergunte, de duas situações. Ou tu não fala, e deixa pra falar só quando já estiver grande. Eu digo isso pra que a gente não se desanime. Que a pergunta que eu quero trazer é, estamos perdidos? Não. Como? Soluções, né? A pessoa, ela muito provavelmente vai te zoar, não fala. Inicialmente não fala. Deixa passar um tempo, depois você fala. Quando o teu negócio começar a crescer, quando o teu hábito se tornar grande, aí tu fala. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é ribeirinho e ele lê muito. Ele é um dos caras que eu mais conheço que lê muito mesmo. Ele realmente lê muito. Mas ele é ribeirinho. Então, querendo ou não, o ambiente dele não é nem um pouco propício pra isso. E com certeza zoam ele até hoje por causa do hábito dele. Mas agora ele tá cheio de livros dentro de casa. Quem que vai zoar o cara sendo que ele tá cheio de livros dentro de casa? Mostra que é um hábito diferente. O que ele tá fazendo é de fato algo diferenciado. A família dele poderia não ter apoiado, mas hoje ele tá numa faculdade. Hoje ele foi a curva totalmente diferente, a ovelha negra da família, em ter feito coisas diferentes. E agora as pessoas não vão zoar mais. Por quê? Porque ele se torna exemplo. Isso acontece. Com qualquer coisa isso vai acontecer. Você vai ser zoado no começo, você vai ser zoado por fazer alguma coisa diferente, e depois que essa coisa diferente te dá um resultado, o pessoal vai te parabenizar. É assim. E tá tudo bem. Não tem como eu negar isso. Isso é o que acontece. Não digo só por mim, digo porque muita gente já aconteceu isso também. E hoje eu digo que isso tá acontecendo comigo. E como eu já sei, já não me atinge mais. Se hoje querendo ou não, esse vídeo nem é mais sobre somente leitura, mas se eu quero fazer uma coisa nova e eu quero que essa parada dê certo, eu não quero ser atingido por isso, o que eu recomendo fazer é, primeiro, já como eu falei, já não falar. Segundo, se tu precisar falar, faz uma narrativa diferente. A tua narrativa vende mais. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso te previne da possível crítica sobre você estar criando algo novo. Né? Isso é um fato. Também faz com que você não se atinja, porque se já não vai vir crítica, você não vai ser atingido. E a tua própria narrativa te convence de que o que tu tá fazendo é bom. Hoje eu tenho projetos que não estão me dando lucro nenhum. E eu não sei quanto tempo vai demorar para poder vir alguma coisa financeiramente. Mas eu estou projetando, eu estou fazendo, eu estou trabalhando o máximo que eu posso, respeitando a minha situação, respeitando as minhas condições, eu estou trabalhando em cima. Por quê? Porque eu quero que essa parada dê certo. Mas não ultrapasso. Isso é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo sobre hábitos, mas isso é uma coisa que não vai ultrapassar os meus limites para que eu não desista. Eu posso continuar. Como eu quero continuar fazendo, permaneço nisso.
Faço. E caso alguém pergunte, a minha narrativa ela é muito bem construída. Se eu for falar sobre um canal no YouTube, eu prefiro dizer que estou fazendo vídeos com IA para monetizar e estou ganhando em cima. Posso nem estar ganhando, mas a minha narrativa já trouxe isso. E quem ouve, eu digo porque essa exata narrativa que eu já falei, trouxe de fato. Isso realmente aconteceu. A pessoa realmente não riu, não caçou. Por quê? Porque no momento que eu disse, faço vídeos com IA e monetizo em cima, pronto, a pessoa entendeu que dá resultado. Tá dando. No momento não. Naquele momento não. Então, mas a minha narrativa disse que sim. A pessoa, quem ouviu, não me criticou. Entendeu a coisa? Essa é a situação. Se você tem um hábito, se você lê e te criticam, ou melhor, vão te criticar, é melhor não falar. Faz o máximo que tu puder para que o assunto não seja tocado. Por quê? Porque assim você evita muita coisa. Zoação, pessoas te criticando, isso vai te rebaixar. E é muito difícil continuar depois desse tipo de coisa. Então a melhor coisa para se fazer é continuar. É não falar, permanece. Depois vai vir melhor. Então, quero começar a ler? Vai lendo. Não fala pra ninguém que tu começou a ler. Só continua lendo. Continua lendo. Depois que tu tiver algum resultado, seja acadêmico ou financeiro, tu bota a culpa na leitura. Que aí a pessoa, quem iria zoar, vai ver que quem tá errado é ela. Já que o que ela não fez, não trouxe resultado. Entenderam a coisa? Esse é o X da questão. É isso. Então, como continuar? É isso. Não falar. Se possível, mudar a narrativa. Até para se convencer. Não somente evitar uma crítica, mas se convencer. Isso é uma coisa muito eficiente. É muito eficaz. Faz com que você continue, perpetue no que você está fazendo. Projetos, seja criar um canal no YouTube, seja abrir uma startup, seja estudar para um concurso ou não sei. É muito normal de acontecer, de você ter pessoas que vão te zoar. Isso é fato, não tem como eu dizer que não. Isso é um fato. Todo tipo de trabalho, todo tipo de ideia, hobby, tudo que tu for fazer, existe pessoas que sim vão caçoar de ti, sim vão te zoar, sim vão rir de ti, vão te criticar até por você estar fazendo. Seja você faltar um rolê porque você está trabalhando, os caras vão te zoar. Você está lendo num almoço de domingo, vão te zoar. Então, cara, e o pior é quando o que eu acho engraçado são pessoas que também fazem e estão te zoando. Que eu fico assim, mas tu faz a mesma coisa, por que tu tá fazendo piada? Eu prefiro ouvir de quem não faz nada, que eu acho a pessoa uma hipócrita, do que de alguém que tá fazendo e tá querendo me zoar. Eu fico assim, que seu hipócrita. Tu faz tu faz as coisas, tu faz exatamente o que eu faço e tá me zoando. Sim, não tô te entendendo. Mas enfim, isso é uma coisa que a gente precisa entender. É uma realidade, infelizmente é uma realidade. Ler, agora voltando a falar sobre leitura, ler traz essas consequências. E, querendo ou não, é uma consequência do hábito em si. Mas um ponto muito crucial, agora bem isolado sobre a leitura, é a nossa solidão pela percepção de mundo. Depois que a gente consome livros, principalmente livros mais ricos de conhecimento, eles trazem pra gente uma percepção de mundo diferente. E faz com que a gente analise mais, julgue mais e mude até a nossa própria personalidade por causa do que o livro trouxe pra gente. Isso é tão pesado de se falar, isso é tão rico de dizer que é difícil eu ignorar esse ponto. Se eu leio um clássico que critica... Não, tem um filme muito bom que é sobre Nietzsche, que um garotinho pobre, ele lê Nietzsche, entende... E a partir da leitura de um livro de Nietzsche, onde diz que Deus está morto, ele começou a questionar a sociedade. E a percepção de mundo dele começou a ser diferente por causa de um livro. Isso não é apenas leitura. Não é qualquer livro que traz isso. Mas, se eu leio um livro que faz uma crítica específica à sociedade, e ele apresenta uma percepção, um raciocínio de mundo diferente, muda a minha forma de pensar, porque agora eu vi por outro parâmetro. Salvo o exemplo do livro Memórias do Subsolo. Esse livro, você tem que entender um contexto antes de poder ler. Ele critica o niilismo, ele critica Nietzsche, enfim, ele critica essas coisas. Mas para ele criticar essas coisas, ele traz um personagem niilista, ele traz um personagem
que é a definição das ideias de Nietzsche. Então ele traz um personagem assim para poder criticar ele. Então quando você lê, você não tá defendendo o niilismo, não é para você concordar com o que o cara tá falando. Não, é para você entender que esse livro é uma crítica sobre ele. Mas para você entender essa crítica, você tem que entender quem esse cara é e qual é a condição que ele tá tendo. O Homem do Subsolo, ele é um cara que quer provar que ele sabe mais do que as outras pessoas. Ele enche, não é nem um orgulho, mas ele entende que para tudo ele é superior. E ser alguém superior faz com que ele se torne alguém sozinho. E ele julga por ele que ele não precisa fazer as coisas que as outras pessoas fazem porque ele não precisa. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa de relacionamentos, de amigos, porque não precisa. E por que ele iria buscar esse tipo de coisa, sendo que a vida não tem um propósito em si? Ele entendeu que, como ele entendeu que a vida não tem um propósito, não tem porquê ele ir atrás de alguma coisa, como as outras pessoas vão. Então, assim, você percebe que ele é um cara num limbo, sozinho, num subsolo, mas isso é consequência do que ele visualiza de mundo. Então, você passa a entender que nem tudo é somente uma caminhada para frente. As coisas, elas também se baseiam nas nossas percepções. Se eu sou uma pessoa que entendo que eu preciso construir alguma coisa para minha vida, eu vou atrás de buscar meios de concluir isso. Tudo bem. Agora, se eu sou uma pessoa que não preciso buscar isso, e eu entendo que viver não necessariamente é lutar por algo, mas viver é justamente eu desfrutar das coisas. Apenas viver. Isso também é viver. A vida não se baseia apenas numa busca incessante por alguma coisa. Por mais que eu prefira acreditar que sim, mas esse livro traz essa percepção diferente. Entendam que por que essa forma de visão de mundo traz tanto combate? Porque essa é a consequência do livro. O livro, ele vai fazer o que com você? Ele vai fazer com que a sua percepção de mundo se altere. Ele vai fazer com que você pense além... Bom, não todos os livros, mas alguns livros vão fazer com que você pense além do que já existe. Além do que já é falado, além do que já é pensado. Poucas pessoas consomem as mesmas coisas que você falando desses livros. Então, você vai perceber muito rápido o conflito entre ter e não ter o conhecimento. E essa percepção traz uma solidão. Traz uma separação do que tem e do que não tem de conhecimento, do que tem e do que não tem sobre leitura. Não são todos os livros que carregam isso, mas sim, muitos livros, muitos livros carregam isso de uma forma muito intrínseca. Você tem livros que tem interpretações densas e muito bem feitas, totalmente diferentes do que é clássico. Esses dias eu li A Metamorfose, e esse livro, eu não tinha percebido que a culpa de toda a história era do Gregor. Eu não tinha entendido isso. O meu entendimento era que ele só tinha o grande azar de isso ter acontecido, de um mal ter acontecido com o Gregor, e que agora não tinha jeito. E eu achei um cômodo absurdo a família no final ficar tão feliz e tão bem depois que o Gregor morreu. Só que, para pra pensar, na realidade, não é que foi um azar da coisa, mas o Gregor, ele era a dependência da família. Todos eles tinham um peso, uma dependência, eles eram completamente... eles eram tão dependentes do Gregor, financeiramente e de todas as formas, que a falta do emprego do Gregor fez com que o pai e a mãe e a irmã tivessem que trabalhar. Ou só foi o pai e a irmã, não lembro. Percebem, depois que ele deixa, eles ficam completamente presos ainda ao Gregor. E tudo que eles têm que fazer é pro Gregor. Toda a vida deles passa a ser pro Gregor. Então eles se tornam presos, dependentes, como já eram. Então a culpa é do Gregor de fazer com que isso acontecesse. Porque ele deixa a família inteira presa nele. Entenderam o que eu quis dizer? Quando você faz uma leitura bem estruturada, com muita atenção, a sua interpretação muda. E se a sua interpretação muda, a sua visão de mundo vai mudar. E assim você vai rejeitar muita coisa, por consequência.
Muita coisa que antes era bem normal vai se tornar muito distante para você e você não vai querer mais consumir aquilo. Isso é uma consequência. A leitura traz isso. A leitura traz solidão. A leitura, ela, querendo ou não, ela vai te trazer uma certa diferença. Não é ruim. E também não é todo tipo de livro que faz isso. Mas é uma consequência. Isso realmente acontece. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva e deixa o like. Tchau.